Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática, eu sou o Júnior, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai conhecer uma ferramenta que ela é simplesmente multicorte. Ela corta aço, corta madeira, corta PVC, corta gesso, corta galho seco, galho verde, corta gelo e corta até osso. Só vai depender do acessório que você vai usar nela. E eu estou falando aqui da Serra Sabre da Hanabi. Esse aqui é o modelo LB1105017. Esse aqui é o modelo 110 volts, mas tem a versão 220 também. Já quero aproveitar e falar para você que eu vou deixar o link com o menor preço das plataformas já aqui na descrição também no card, tá, pessoal? E importante também avisar vocês que nosso grupo do WhatsApp vai ter ela e outros produtos lá sempre com o menor preço das plataformas já pesquisado para você. E várias ferramentas já vão estar lá no grupo, ó, pingando para você, pedindo para você clicar. E outra coisa que tá doida para ser clicada também é o botãozinho de like, o botãozinho de se inscrever, então já aproveita, dá aquela moral pra gente. E agora, bora conhecer essa ferramenta aqui. Bora lá! A Hanabi enviou essa ferramenta para a gente fazer o teste, como enviou a última também do último vídeo, que foi a micro retífica, que é uma excelente ferramenta também. Mas já quero avisar e deixar bem claro que independente se eu recebo a ferramenta para fazer o teste ou eu compro ela, os testes serão os mesmos. Bem, tá aqui a caixa, temos algumas informações aqui, como por exemplo, Serra Sabre, reciprocante, potência de entrada 1100 watts, vamos conferir isso, tá? Velocidade de vazio de até 2.800 RPM, corte em ferro em 8 mm, corte em metal. Na verdade, essa diferença de ferro e metal aqui quer dizer que ferro é metais ferrosos e em metal aqui é material não ferroso, como um alumínio ou um cobre, por exemplo, tá? Corte em madeira de 10 mm, curso de 20 mm ali da oscilação, né, da lâmina. Tensão de 110, tem o modelo 220 também, caso você queira o modelo 220 e a frequência de 60 Hz. Vamos abrir e ver o que tem aqui dentro. Não tem muita coisa, né? Muito acessório. Temos aqui já de cara a ferramenta. Olha só, pessoal, ela é brutona, grandona. É bonitona, tá? Mas é pesadinha também. A gente já vai conferir o peso dela. Mas olha só, pessoal, o estilão dela. Bonito, hein? O botão aqui da trava do gatilho. Apertou o gatilho, apertou aqui, ó. Travou, tá travado. Show de bola. Perfeito. Antes da gente conferir os detalhes dela, deixa eu ver se veio algum acessório aqui já pra gente completar essa parte. Deixa eu puxar essa caixa pra lá. A gente tem aqui também, pessoal, ó. Olha, veio com são duas lâminas aqui, uma para metal. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Tem um pacotinho aqui com o manual. E no saquinho aqui a gente tem um cartãozinho para contato com a Hanabi. E aqui, pessoal, uma chavinha Allen. A gente já vai ver para que serve. Temos aqui também dois carvãozinhos de reserva, para você precisar trocar a escova de carvão quando for necessário. E aqui as duas lâminas, tá? Aqui a lâmina para madeira, com esses dentes maiores aqui. E a lâmina para metal, tá, pessoal? A lâmina sabre para metal aqui. E essa lâmina aqui, claro, vai cortar metal, PVC e outros tipos de materiais também. Só lembrando que essa ferramenta tem serras para diversos tipos de material que você for cortar, tá bom? Ou seja, você não vai pegar uma lâmina dessa daqui e vai querer sair cortando tudo, não. É cada lâmina para o seu serviço específico. Ok, vamos conferir a bichona mais de perto agora, conforme eu estava falando do gatilho, né? Aqui tem a trava do gatilho. E a gente tem aqui também o botãozinho de controle de velocidade, pessoal. Você pode controlar os níveis de velocidade que você quer. E o sistema do nível de velocidade funciona aqui com o travamento do nível, né, de profundidade do gatilho. Ou seja, conforme você roda aqui o nível, né, o botãozinho do nível, ele vai liberar a maior profundidade do gatilho ou não. Isso vai determinar a velocidade que o sabre vai cortar o material. Temos aqui a logo Hanabi em alto relevo. Pessoal, bem montada. Quanto a isso, não tem que falar. Esse corpo aqui, essa parte aqui da empunhadura é emborrachada, tá bom? Aqui na parte da frente também, onde você segura a ferramenta, você vai segurar dessa forma aqui, ela é emborrachada, ou seja, emborrachada aqui também. E esse aqui é o suporte para você fazer o apoio da ferramenta no material que você vai cortar. Ela é uma ferramenta que vibra, então tem que ter um apoio para você fazer o corte, para você não perder o controle dela. Isso aqui é para isso. E olha só que legal, pessoal, essa chavinha aqui Allen serve para você afrouxar aqueles dois parafusos ali e você regular a altura, tá? Desse apoio aqui. Você pode recolher ele e pode também jogar ele mais para fora também, de acordo com o que você vai cortar. Caso você não queira expor muito a lâmina, né, você pode ter esse controle também. Aqui o seu mandril, essa aqui é um mandril de engate rápido, tá, pessoal? Você colocou o sabre aqui, girou, coloca o sabre e tira. Vou colocar essa serra aqui, por exemplo, vou girar aqui, ó. Girei. Vou colocar o sabre. Já tá preso, pronto para cortar, pessoal. Simples assim. E vamos ver se dá para a gente colocar também ela na posição invertida.
Olha só, pessoal, ela funciona nas duas posições, tá? Você pode usar a serra tanto para você cortar o material para cima quanto para baixo. E isso é muito bom, pessoal, porque muitas vezes você tem um espaço pequeno para fazer um corte, só uma posição para fazer isso, e você ter a opção de inverter aqui o lado da serra te ajuda demais. E esse apoio aqui é regulável, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Vou tirar a serra aqui. Isso aqui é totalmente ajustável, tá? Você pode puxar para trás, para frente, dependendo do objeto que você quer apoiar, né? Da posição do objeto que você quer apoiar para cortar. Tem etiqueta aqui atrás também, Hanabi 110 volts, é o modelo dela. A indicação da rotação, o número de série também, e alguns selos aqui, especificações. Perfeito. Vamos aproveitar e pesar ela aqui, tá, pessoal? Porque ela é pesadinha, tá? Ela não é leve não, hein? Ela pesa 2,260 kg. O seu plug já é no padrão brasileiro, 3 pinos de 10 amperes. E o comprimento do cabo, tá, pessoal? Medi aqui ele dobrado, esticadinho, 1 metro. Então o cabo é de 2 metros. Vamos ver como ela funciona agora ligada, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Seu botãozinho de regulagem, ele tem uma setinha, não sei se dá para vocês verem aí. Ele tem uma setinha aqui informando o lado que aumenta a velocidade e o lado que baixa a velocidade, correto? Já com o botão setado aqui no mínimo, né? Agora vamos aumentar, vamos lá. Vou tentar aumentar com ele aqui apertado, vamos ver. Vou girar no máximo aqui. Rapaziada, ó. A rotação máxima aqui, a bicha é bruta, olha só. Lembrando, pessoal, que a Hanabi tem essa versão aqui a cabo e a versão a bateria também. Dependendo do seu uso, né, a frequência do seu uso, você pode escolher a bateria ou essa a cabo aqui também. Mas já vou logo avisando, a cabo realmente é para serviços mais pesados. Eu vou colocar a lâmina agora para a gente testar, mas claro, sempre, pessoal, vai trabalhar com essas ferramentas, use pelo menos um óculos de proteção, né? Tirei ela da tomada também, tá? Para não correr o risco de você estar manuseando aqui e sem querer você apertar o botão. Então é melhor você tirar da tomada antes de usar. Eu vou colocar aqui. Ó, não sai. Perfeito. Vou ligar aqui na tomada novamente. E vamos lá. Eu acho que na rotação mínima ou até um pouquinho mais já é suficiente para cortar os diversos tipos de materiais. Essa velocidade aqui, ó, vou te falar, é muita, né? É muita oscilação ali em pouco espaço de tempo. Bem, agora vamos medir a potência em watts dessa ferramenta. Ela informa que tem 1.100 watts de potência, mas já quero avisar para vocês, pessoal, não importa a marca, tá? Tanto a Hanabi quanto a Bosch, quanto a DeWalt, quanto a Tramontina, quanto a Makita, quando se trata de ferramentas elétricas, elas sempre informam essa potência como uma potência de pico, tá? Não a potência real de trabalho ali. É naquele momento que você exige mais da ferramenta, aquela potência máxima é entregue, mesmo que seja por um curto período de tempo. E eu vou mostrar aqui agora e você vai entender como que é. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse multímetro da Finíssimo, multímetro digital, tem um ótimo preço, um excelente multímetro, pessoal. Ele está à venda até aqui no mercado brasileiro também, só que é mais caro, mas eu vou deixar o link também para você escolher, tanto no mercado brasileiro quanto no AliExpress, que é bem mais barato, caso você queira adquirir. É um excelente multímetro, tá? Esse multímetro ele já tem aqui a medição em volts, né? Aqui na minha tensão é 127, aqui está marcando 123,5, a tensão da rede na minha casa agora, e aqui ele já vai mostrar a corrente. Então o cálculo em watts é feito em cima dessas duas medidas, tá? Só que ele já mostra aqui, ele já calcula e mostra para vocês aqui a potência em watts na hora ali. Então eu vou exigir da máquina aqui a potência máxima e vamos ver o quanto ela vai mostrar aqui em watts que ela consegue entregar. Vamos lá. Ó, ela chegou ali a 1.100 watts, ou seja, bateu certinho. Pode até passar um pouquinho, e vai depender se a tensão estiver aqui batendo 123, 125, 127. Aí, claro, ela vai entregar um pouquinho mais e vai até, com certeza, até passar um pouquinho de 1.100 watts. Show de bola. Bem, agora está na hora da gente testar ela lá fora para ver como é que ela vai se comportar. Bora lá. Bem, pessoal, temos duas serras aqui. Eu vou fazer o corte em uma ripa de madeira. Então, primeiramente, claro, a gente vai usar esta serra, que são as mais espaçadas, que são para madeiras, tá? Serve para você cortar galho, serve para você cortar
galho verde, galho seco, madeira também, ripas, tá bom? Então a gente vai usar essa daqui. Essa aqui é uma lâmina de 13 centímetros, ou seja, 130 milímetros. Você pode comprar, tá? Existem lâminas para diversos tipos de materiais, para diversos tipos de corte e tamanhos diferentes também. Tudo vai depender do que você vai precisar. Já está encaixado, já está firme. Vamos lá. E eu vou começar aqui na velocidade mais lenta para a gente sentir como é que é a ferramenta. Bora lá. Foi. Só achei que ela demorou um pouquinho. Eu acredito que ela esteja muito lenta. Vou regular um pouquinho para dar um pouquinho mais de velocidade. Vamos tentar de novo agora. Realmente era velocidade, tá? Precisava um pouquinho mais de velocidade. Esta ferramenta aqui não é uma ferramenta de precisão, tá, pessoal? Mas ela cortou bem, até que bem retinho aqui. Vou cortar agora esse caibro aqui que tem uma madeira bem mais maciça. Vamos ver como é que vai ser. Sei não, hein, pessoal. Eu tô achando que aqui a gente vai sofrer, hein? Torcer também para que não tenha nenhum parafuso aqui, que essa madeira aqui já usei para fazer teste de parafusamento. Tomara que não tenha. Vamos lá. Pessoal, dá pra ver que ela realmente é boa para esse tipo de corte, hein? E ela corta bem, o acabamento fica bom, não fica ruim não. Para uma lâmina que veio, que é uma lâmina bem simples, né? Até que ela tá cortando bem. Gostei tanto que vou até fazer mais um corte aqui. Você não precisa forçar, é só deixar a lâmina descer, já com o peso da máquina ela já corta. Show de bola! Vou te mostrar um exemplo que é muito importante, essa função que ela tem aqui de você utilizar a lâmina com o corte para cima, né, com os dentes para cima ou para baixo, né, você escolhe o modo que você quer usar. Eu vou te mostrar uma ocasião que você vai precisar dessa função. Por exemplo, você tem um portão ou umas faixas, né, de grade, você quer tirar uma faixa para fazer uma instalação de sei lá, de uma caixinha de correio, por exemplo, né, ou colocar qualquer outro tipo de material que você precisa, o que você faz? Vem aqui, coloca ela para cima, como ela vai ser útil. Claro, não usando essa serra, usando outra serra, né, pessoal, mas aqui você pode fazer um corte tanto para baixo quanto para cima também, ó, só de uma área que você queira, em um pedaço bem pequeno, né? Um espaço bem pequeno, uma coisa que seria mais difícil para você fazer com outra máquina, com a esmerilhadeira, por exemplo, você ia ter mais dificuldade. Então, nesse caso aqui, fica muito fácil fazer isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa lâmina aqui e vamos utilizar a lâmina para corte de metal. Vou começar cortando uma peça de alumínio aqui, pessoal, para ver como é que vai se sair, né? Como a máquina vai se sair com essa lâmina aqui. Ela já tem a informação aqui, ó. Metal Cutting Blade, ou seja, lâmina para corte de metal. Vamos lá. Talvez a gente precise de uma velocidade mais lenta aqui. Deixa eu diminuir.
Perfeito, pessoal, corta assim. Nesse último corte aqui, ó, descascou um pouquinho os dentes, né? Mas a lâmina aparentemente está boa. Só que agora ela vai encarar um negócio mais pesado, que a gente vai cortar essa barrinha aqui de aço, tá? Isso aqui é uma barra de aço. Claro que já dá para perceber, pessoal, que essa máquina aqui, ela topa esse tipo de serviço e até mais pesado tranquilamente. Tudo vai depender do acessório que você vai ter para o material que você vai cortar. Vai cortar um tipo de material sempre com a lâmina apropriada para esse material, tá bom? Cortou, hein? E depois dessa, como é que tá a lâmina, hein? Parece que ainda dá para cortar legal. Vai cortar metal assim, que vai exigir mais da lâmina, é bom você passar um lubrificante, né, um líquido próprio para corte metal, né, para perfuração em metal, que você vai preservar mais a lâmina e ela não vai esquentar muito. Agora eu passei um óleo aqui, um lubrificante, para ver se ela aguenta mais um corte. Será que ela aguenta mais um corte? Viu como é importante a lubrificação? Cortou mais fácil ainda. Pessoal, é interessante a gente começar a testar essas ferramentas, né, fazer o uso delas, que a gente começa a perceber o quanto de tempo a gente perdeu, de quanto esforço a gente fez a mais sem necessidade por ter uma falta de uma ferramenta adequada para aquele tipo de serviço. Se eu tivesse uma dessa daqui antes, nossa, já teria me facilitado em muitos trabalhos que eu já fiz. Vou deixar o link dessa ferramenta e dos acessórios também na descrição, mas segura aí que o vídeo não acabou não, tem mais teste. Bora lá! Vou aproveitar aqui agora e fazer o seguinte, vamos fazer um corte num tubo de esgoto, né, tubo para água de esgoto. Esse aqui é um tubo de 40, na verdade é uma luva de 40, né? Mas vamos simular que é um tubo aqui, vamos fazer um corte. Vou até aproveitar essa lâmina para corte de metal, que ela também vai ser boa para esse tipo de material aqui. Maravilha, hein? Só não consegui prender direito aqui, fiquei com medo de quebrar aqui, mas funciona que é uma beleza, pessoal. Maravilha, hein? Nossa! Tubinho de PVC de 20 milímetros. Ela corta melhor quando você faz esse tipo de movimento. Ela corta bem mais rápido. Pessoal, e depois desses cortes aqui, né, do metal, desses materiais aqui, claro que eu não utilizei muito, mas a gente sempre não espera muito, né, de uma lâmina que acompanha a ferramenta, que normalmente são lâminas mais baratas, para uso mais básicos, mas ela ainda aqui, ó, tá pronta para o próximo uso. Pessoal, essa aqui é uma ripa de maçaranduba, coloquei a lâmina de corte para madeira novamente. Vamos ver se ela vai aguentar agora a maçarandubazinha aqui, vamos lá.
corta tranquilo. Quase que eu corto também aqui meu grampo, né? Por pouco, hein? Pessoal, ela corta tranquilo. Ela deu umas paradinhas porque tá na velocidade mínima, tá ali. Eu não quis forçar não, mas se eu botar um pouquinho mais de velocidade, ela nem chia para cortar isso aqui. Impressionante, impressionante mesmo. Para uma serra básica daquela dali, ela corta muito bem. Imagina você com uma serra de alta qualidade, como uma Bosch, uma Start, por exemplo, aqui, para o material apropriado, você vai brincar de cortar. Dá para ver aqui, pessoal, que ela fez o corte sem problema algum. Nem parecia que eu estava cortando uma maçaranduba, de tão fácil que foi. E como é importante a sapata da Serra Sábio, tá, pessoal? Isso aqui é o que evita da ferramenta ficar vibrando. Ela tem que ficar encostada sempre no material que você vai cortar, para você ter um corte mais limpo, né? E um corte mais seguro também. Bem, pessoal, que ferramenta fantástica essa daqui. Essa aqui é brutona, aguenta muita coisa. Se você utilizar a lâmina certa para você fazer aquele tipo de serviço que você precisa, você vai ter um desempenho excelente, porque essas lâminas que vieram aí, dá para fazer muita coisa, só que elas são básicas e a qualidade dela não são profissionais. Mas se você colocar uma lâmina profissional aqui, essa bichona aqui vira um monstro. Então essa ferramenta aqui alcança diversos profissionais. O pessoal que trabalha com jardinagem precisa estar cortando sempre galhos de árvore, né? Galhos de planta mais grossos. Quem trabalha na reforma, para quem trabalha até em funilaria, pessoal que precisa cortar. Não tem gente que faz ali, que corta o carro, né? Corta o teto do carro, faz um carro conversível. Com essa ferramenta, com a lâmina própria, você consegue cortar até a coluna do carro ali para você arrancar o teto fora, se você precisar. E custando aí por volta de R$290, é um ótimo custo-benefício. E por falar nisso, pessoal, vou deixar o link com o melhor preço já na descrição, nos cards também. E no nosso grupo do WhatsApp tá rolando ela e outros produtos sempre com o menor preço, que eu já seleciono tudo, né? Eu já procuro nas plataformas onde está mais barato, eu jogo lá no grupo para vocês, tá bom? Então já aproveita, já entra no grupo lá e faz a festa. Aproveita, se inscreve no canal também, deixa seu like, marca o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal Ferramenta na Prática. E a gente se vê, pessoal, no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!